No vídeo de hoje vamos te mostrar várias coisas que são indicadas para serem colocadas nas nossas plantas para elas ficarem lindas e produtivas, mas que na verdade não ajudam em nada e podem até prejudicar o seu cultivo. Eu sou o Bruno e bora conversar com a gente? Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem, pois hoje a gente vai mostrar a verdade sobre vários truques caseiros que muitos prometem que vão deixar as nossas plantas lindas, produtivas e cheias de flores, mas que na verdade não fazem nenhum sentido, pessoal. Então fique até o final do vídeo e depois não esqueça de deixar o seu comentário dizendo se você já viu alguma dica milagrosa dessa na internet, porque tem cada coisa, galera, que eu vou contar para vocês. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, pois esse sim é o nosso adubo para a gente continuar crescendo e fazendo 2 vídeos toda semana para vocês. Você já viu alguém dizendo para colocar palha de aço ou pregos enferrujados na terra das suas plantas? Tem até receitas para a gente fazer uma calda, deixando esses materiais enferrujarem ali por algum tempo, soltando esses nutrientes na água para depois a gente aplicar nas nossas plantas e pronto! Segundo o que prometem, as nossas plantas vão ficar lindas, uma vez que a gente estaria disponibilizando ferro para elas, o que ajudaria muito no seu desenvolvimento, no seu crescimento e na sua produção. Será que é verdade isso? Vamos então analisar os fatos. O ferro, galera, é sim um elemento essencial para as nossas plantinhas. Sem ele, elas não desenvolvem bem e não têm boa produção. Mas o que acontece? Dificilmente uma planta que está sendo cultivada na nossa horta ou no nosso vaso, ela vai ter deficiência de ferro. Por quê? Apesar do ferro ele ser um nutriente essencial para as plantinhas, elas utilizam esse elemento em quantidade não muito grande. A quantidade é bem pequena. E aí tem outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. Naturalmente, olha só, os solos brasileiros, eles são ricos em ferro, o que já é suficiente aí para a gente estar nutrindo as nossas plantinhas durante todo o seu ciclo de cultivo. E não bastando isso, quando a gente prepara a terra para a gente fazer o plantio da nossa horta orgânica, seguindo as dicas que eu dou aqui no canal, é lógico, a gente já coloca esterco, adubos orgânicos, composto orgânico, humus e vários outros adubos que aí já vão estar enriquecendo a nossa terra com ferro. Então, essa quantidade de ferro que já vai ter nos nossos adubos orgânicos já vai ser suficiente também para a nossa plantinha ficar bonita e produtivo, e não justifica a gente estar usando esses artifícios para estar falando que a gente vai estar dando ferro a mais para as nossas plantas. Chega de ferro, galera, o ferro já tá bom demais. Por isso que colocar a palha de aço, o prego enferrujado, a calda de ferrugem não ajuda em nada as nossas plantas, podendo inclusive até prejudicá-las, uma vez que o excesso de ferro no solo ele pode se tornar tóxico, além de prejudicar a absorção de outros nutrientes essenciais para as plantinhas, como por exemplo o fósforo, o cálcio, o potássio, o magnésio. E esses sim, galera, esses outros nutrientes, eles são exigidos em maior quantidade. E você já viu alguém falando sobre isso na internet? Se sim, deixa o seu comentário, eu quero saber, pessoal. A próxima técnica muito ensinada, pessoal, é uma das mais inusitadas. É a de enterrar um ovo inteiro dentro da terra aí dos nossos vasos, seja quando ele já está plantado ou até mesmo antes do plantio. E não é para chocar e nascer um pintinho não, galera. Eles dizem por aí que é um excelente adubo esse ovo quando tá lá dentro da terra do nosso vasinho. Será que é verdade? Acho que não é não, pessoal. Pra gente entender de uma vez por todas que isso não faz sentido algum, primeiro a gente precisa saber como funciona o mecanismo de absorção de nutrientes das nossas plantinhas, ou seja, como que elas comem
os nutrientes que estão ali dentro da terra. As plantas, elas não conseguem absorver moléculas muito grandes, como por exemplo as proteínas, as gorduras, além de minerais que estão formando estruturas muito grandes e rígidas, ou seja, minerais que estão grudados em estruturas orgânicas. Os nutrientes, eles têm que estar bem pequenininhos, bem dissolvidos ali no meio, na forma de sal mesmo, para que a planta consiga absorver ele pelas suas raízes, que é como se fosse a boca da planta, e levar para todo o resto do corpo dela, né? Folhas, caules, e aí a gente tem um bom crescimento, um bom desenvolvimento, porque esses nutrientes são essenciais para a formação e para o metabolismo da planta, para ela crescer forte e bonita. No caso, né, galera, o ovo, ele é formado por uma estrutura bem rígida de minerais, que tem aí cálcio, magnésio, que estão formando a casca do nosso ovo. E dentro a gente tem principalmente proteínas e gorduras, que formam a clara e a gema do ovinho. Dessa forma, a planta ela não consegue absorver nenhum desse nutriente que está presente nesse ovo inteiro. E para esses nutrientes eles serem liberados e ficar disponível ali para a planta, todo esse material orgânico que compõe o ovo e o material inorgânico também, ele tem que ser mineralizado, quebrado, degradado. Processo esse que acontece naturalmente na natureza e também quando a gente faz a nossa compostagem, mas demora, viu, galera? Principalmente a casca do ovo, ela demora bastante para se degradar. Então não é de um dia para o outro ou de um mês para o outro que a gente vai enterrar um ovo aqui no nosso vaso, por exemplo, com morango. Enterrei o ovo lá dentro, embaixo da terra, e o meu morango vai explodir de tanto fruto. Isso daí é mentira, é uma falácia que muitos contam, mas que não vai funcionar de nada. A única coisa que você vai estar fazendo vai ser perder um ovo que você poderia fazer uma omelete, fazer um ovo cozido. Aí sim, aí ia ficar bem bom, hein, pessoal? Sem falar que esse ovo, por ter muita proteína e gordura, com o passar do tempo, esse ovo ele vai começar a feder, a estragar ali dentro da terra. E se você derrubar o seu vaso ou quebrar esse ovo ali dentro, hein? Nossa, sua casa vai ficar aquele cheiro de ovo podre, o seu quintal. Isso daí não vai ser bom. E vai atrair também o quê? Varejeiras, baratas, ratos, todo tipo de coisa ruim vai lá atrás desse ovinho. A casca do ovo, isso sim faz sentido, porque ela pode ser usada como um adubo e corretivo do solo. Mas para acelerar a liberação dos nutrientes e para corrigir o seu solo, o pH do seu solo, o ideal é a gente triturá-la em um pó bem fino e incorporá-la uniformemente na nossa terra de cultivo ou do canteiro ou do vaso. Então, pessoal, colocar um ovo inteiro na nossa horta, no nosso vasinho, não faz sentido algum e pode até prejudicar nós e as nossas plantas. Outra coisa que é muito difundida, mas que não tem quase que nenhuma influência no desenvolvimento das suas plantas, é usar vegetais crus batidos no liquidificador como se fosse um adubo, o famoso suco milagroso. E dentre eles a gente tem o suco de chuchu, o suco de beterraba, o suco de cenoura, o suco de casca de banana, o suco de batata doce, o suco de cenoura. Será que esse suco funciona como adubo mesmo? Vamos analisar comigo? O princípio aqui, pessoal, é o mesmo que já foi explicado para o ovo. Os nutrientes, eles estão presos na matéria orgânica daquele vegetal que a gente bateu no liquidificador. E mesmo após batido, processado no nosso liquidificador, esses nutrientes, eles não são liberados. O máximo que a gente vai obter num suco de cenoura como esse aqui, são alguns açúcares solúveis, corantes solúveis e outros componentes que pouco contribuirão para o desenvolvimento das nossas plantas. Para que esses nutrientes fiquem disponíveis, é preciso que ocorra a decomposição da matéria orgânica, e isso é algo que pode levar um tempo um pouco alto, sendo feito preferencialmente na nossa composteira de resíduos orgânicos ou também no minhocário, com as nossas minhoquinhas que vão fazer o humus de minhoca. Mas Bruno, se eu deixar esses vegetais crus no solo, uma hora eles vão se decompor e liberar esses nutrientes para as minhas plantas? Sim, pessoal, a resposta é sim. Eles vão.
mas demora cerca de 3 ou mais meses para que ocorra toda essa decomposição. E tem alguns poréns nesse processo. Quando a matéria orgânica ela entra em decomposição, ela altera na nossa terra a relação de carbono-nitrogênio. Portanto, isso daí pode ser prejudicial para as nossas plantas. Sem falar que quando ela entra em decomposição, por exemplo, uma cenoura dessa picada, jogada aqui num vasinho, ela vai estar consumindo para se decompor o oxigênio do nosso solo e aqui do entorno da plantinha. Então a plantinha ela pode ficar com falta de oxigênio nas suas raízes, se a gente colocar tudo isso enterradinho aqui na beirinha, e aí o que acontece? Ela acaba definhando, a planta fica fraca e em casos extremos ela pode até morrer por falta de oxigenação nas raízes, e isso é muito importante. Sem falar que quando a gente coloca tudo isso daqui, ó, de material orgânico aqui no nosso vaso, dessa forma, isso pode estar atraindo o quê? Bigatos, moscas, baratas e todo tipo de inseto para vir atrás dessa degradação desse material. E aí a nossa casa não fica muito boa, né? O nosso vasinho pode ficar feio, cheio de bigatos, fica feio, esquisito e mal cheiroso. O ideal sempre, galera, para a gente fazer uma adubação é utilizar o composto orgânico da nossa composteira, que a gente monta utilizando os restos de alimentos como frutas, verduras e legumes. Uma vez que esse composto ele já está degradado e estabilizado, ele já vai fornecer mais facilmente os nutrientes para a nossa plantinha de uma maneira mais rápida e bem equilibrada. Dá uma olhada nessas couves orgânicas que eu tô cultivando com o composto da minha composteira. Veja só como que elas estão bonitas, lindas e produtivas. Pessoal, agora falando em adubos de verdade, eu tenho aqui, olha só, a farinha de ossos e a torta de mamona. Esses sim são adubos riquíssimos que a gente pode usar na nossa horta e que super funcionam. Se você quer comprar um adubo bom como esses daqui, eu tô deixando o link aqui embaixo da loja onde eu compro. Se você se interessar, passa lá porque tem um preço especial. Então, pessoal, deixe seu comentário porque eu adoro conversar com vocês. E se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço para vocês, sucesso no seu cultivo e cuidado com informações falsas que a gente encontra por aí. Tchau, pessoal! Tchau!